Prazer, se você não me conhece, eu me chamo Lua, sou terapeuta holística, cartomante e estudante de psicologia. E nesse canal é um canal centrado para assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, psicologia e espiritualidade. O tema que eu vou abordar hoje é sobre a transição planetária. Vou começar explicando o que é a transição planetária. Basicamente, os espiritualistas acreditam que o planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Tá, Lua, mas o que é isso? Basicamente, o que a gente chama de planeta de provas e expiações é o processo que a gente encarna, a gente vem com essa matéria, esse corpo físico, para a gente poder experienciar situações negativas, positivas, mas que vão lapidar a gente como pessoa, que a gente possa se desenvolver como espírito, desenvolver a nossa essência, absorver conhecimentos a partir dessas experiências. As provas são para testar o nosso grau de evolução, de tomar decisões positivas, aquelas decisões que a gente vai respeitar tanto a nós mesmos, quanto ao próximo, quanto à natureza, e fazer as coisas, tomar decisões para que as coisas aconteçam de forma mais harmônica, evoluída. Sobre as expiações, né? Lembrando também que a gente tem ainda outra dimensão meio que convivendo com a nossa aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa dimensão material, quem é espiritualista acredita que mesmo quem já desencarnou, ou quem está do outro lado, os seres evoluídos, seres não evoluídos, continuam assistindo, acompanhando a gente, influenciando, né, de certa forma. No caso dos seus guias, mentores terem que ficar também te acompanhando com mais frequência, ou seja, essas expiações, você meio que está sendo espiado, observado do outro lado dessa outra dimensão. Para um planeta de regeneração, que no caso já é um processo das pessoas que estão mais tendenciadas a se regenerar, se curar de sentimentos, de padrões, de ações que não fazem bem para si mesmas, para o próximo, para a natureza, até porque a gente tem muito essa linha de pensamento que se você está curado, se você está bem consigo mesmo, é algo que você vai jogar para fora, você vai expandir isso para fora, ao mesmo tempo que se você também está adoentado, se você está mal consigo mesmo, se você está mal resolvido, isso também vai afetar o todo. Então é esse processo de regeneração que o planeta está entrando. E também não deixa do próprio planeta estar nesse processo. Humanos que afetam a natureza, o planeta vai estar sentindo aquilo como uma doença. É a mesma coisa de bactérias estarem afetando o seu corpo. A partir do momento que aquilo te afeta, te adoece, você já, tem uma coisa de errado, eu preciso procurar um médico, eu preciso tomar um antídoto para isso, eu preciso matar aquilo que está me matando. E basicamente é isso que o planeta também vai estar nessa energia. Então, se você não entrar nessa energia de basicamente respeitar a si e principalmente também respeitar o todo, né, que é um efeito que conforme vem o respeito consigo, basicamente você vai estar sendo eliminado e é o que a gente vai continuar comentando aqui no decorrer do vídeo. Tá, mas o que vai gerar, né, essa mudança? O que vai despertar essa mudança interior nas pessoas? Exatamente, as crises climáticas, mudanças que vão ser como catalisadores para que esse processo aconteça. Basicamente, pandemias, desastres naturais, guerras, esse tipo de coisa que vai fazer o humano parar, refletir do que está acontecendo. É naquele momento que a gente está na quase morte, ou vê que a gente pode morrer e vai, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que melhorar como pessoa, eu tenho que aproveitar mais o meu tempo, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E aqui também que acontece a famosa separação do joio e do trigo. Basicamente, as almas que estarão alinhadas, realmente dispostas a se regenerar, se curar, melhorar como pessoa, vão estar alinhadas com a frequência que o planeta vai estar. Meio que você vai estar nadando numa maré que já está fluindo, então você não vai criar resistência. Porém, as pessoas que tiverem resistência a esse movimento de melhora, de mudança, de autocura, basicamente o que os espiritualistas acreditam, o que eu também acredito, é que essas almas vão ser encaminhadas para outros planetas um pouco mais primitivos, né? Mas que também vão ter o aprendizado delas lá, que basicamente
Pessoas que não estão conseguindo se adequar a essa frequência vão ser levadas, né, vão desencarnar desse planeta para poder serem levadas para outro planeta. Alguns espiritualistas também comentam da ajuda de irmãos estelares, que basicamente são seres de outras esferas, de outros planetas, outros lugares mais bem desenvolvidos, né? Vão estar auxiliando. Algumas pessoas acreditam que eles estarão aqui de forma física, aquele processo de descer OVNIs na Terra, da gente conhecer outras formas de vida inteligente. E outros já acreditam que eles vão estar atuando mais no sentido espiritual. Vão estar ajudando no desenvolvimento científico e tecnológico. Vão também estar atuando na área de amparar aqueles que estão buscando o crescimento pessoal. Vão atuar também para evitar catástrofes globais, né? Catástrofes muito grandes que podem acabar saindo do controle referente a quem vai e a quem fica. Bom, de forma geral, meio superficial, a transição planetária vai ser basicamente esse processo. E agora eu também vou estar trazendo para vocês o meu relato, minhas vivências pessoais. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal que vai ser realmente mais centrado a questões espirituais do que realmente questões tanto de psicologia. Não deixa também de envolver desenvolvimento pessoal. Por volta de 2021, 2022, eu iniciei uma jornada de meio que um desenvolvimento mediúnico. Não foi num lugar específico, foi acontecendo naturalmente. Nesse processo, eu comecei a receber visões. As minhas visões, eu não sei o de outras pessoas, mas as minhas visões, elas nunca são tão diretas, elas sempre são metafóricas. Tanto que depois de um tempo eu comecei a assemelhar bastante as visões de pessoas que relataram nesses processos mais bíblicos, né? Eu nunca fui uma pessoa que li a Bíblia. Eu já ouvi alguma pessoa falando aqui, quando eu era mais nova eu já fui em igreja, mas nunca foi algo que eu prestava tanta atenção nas histórias. Eu gostava mais de ficar na salinha das crianças mesmo. Então, assim, eu nunca soube muito o que a Bíblia trazia, do que se tratava. Vocês vão entender do porquê que eu tô explicando isso. Bom, desde que eu comecei a ter essas visões, a minha primeira visão foi uma mistura bem universalista. Eu tive a visão da cabeça da deusa Kali, que, para quem não sabe, é a deusa da guerra, da destruição, do caos, mas é uma deusa também que traz renascimento, mudanças, é um caos necessário, uma destruição necessária para que o novo possa vir. Enfim, eu tive a visão com a cabeça dela, feita de pedra, e basicamente eu olhava, reparava, reconhecia que era ela e a boca dela começava a abrir. Quando a boca dela começou a abrir, saíam 4 cavaleiros. Esses cavaleiros, eles saíam andando de dentro, meio que flutuando da boca dela, e começava uma destruição em massa enorme de prédios caindo, guerras, um clima realmente bem de catástrofe. E até então, eu tive essa visão, mas eu fiquei ok, vou relevar isso, não entendi o que foi isso. E numa imersão espiritual que eu tive, eu me reconectei com essa visão. E por volta de 3 ou 4 dias depois que tinha tido essa visão, tinha anunciado aquela guerra da Ucrânia e da Rússia. E começou a passar bastante no jornal na época, e aí eu entendi sobre basicamente o que aquela visão estava se tratando também. Eu lembrei de alguma coisa que mencionava cavaleiros do Apocalipse na Bíblia, porque eu não tinha conhecimento, eu nunca cheguei a ler a Bíblia, nunca chegaram a me contar histórias de formas tão aprofundadas. E foi quando fui pesquisar na minha cabeça, o que eu já tinha escutado falar, eu fiquei, eu acho que são 12 cavaleiros, eu confundi com, acho que, se eu não me engano, os apóstolos, né? Eu tinha informações muito cortadas. Quando eu fui pesquisar, eram exatamente 4 cavaleiros. E nesse processo eu já comecei a entender um pouco mais desses avisos, o que viria pela frente. Acho que depois, por volta de um mês, umas 2 semanas, eu tive outra visão. Eu tive uma visão, sempre de forma meio metafórica. Eu tava numa festa, eu briguei com uma pessoa nessa festa e o chão começou a tremer. Quando o chão começou a tremer,
eu comecei a sentir água nos pés e a água foi crescendo e o chão foi tremendo cada vez mais, e quando eu fui ver tinha um monte de gente gritando, uma tsunami enorme vindo, e daqui a pouco, do nada, eu tive uma visão do planeta Terra, pessoas meio que flutuando para fora do planeta Terra e uma voz cósmica dizendo que tudo o que aconteceria é culpa do ego humano. Eu fiquei meio em choque, mas ao mesmo tempo aquela cena me lembrava alguma coisa muito familiar. Depois de um tempo apareceu algo mais cômico, né, humorístico, sobre arrebatamento. Eu já tinha escutado sobre isso, só que eu imaginei que seria tipo pessoas simplesmente morrendo, né, sendo arrebatadas, sendo mortas, né, para serem levadas para outros planos. Só que eu não sabia que a galera evangélica ou que acredita na Bíblia viu o arrebatamento exatamente dessa mesma forma, de humanos meio que saindo da Terra, sendo levados de forma física. E aí eu comecei a ver muitas coisas em comum, que foi quando também eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção para essa parte bíblica, essa parte ao mesmo tempo que metafórica, mas que também trazia uma mensagem por trás. Desde então, desde esses sonhos, eu comecei a sonhar muito com água, muito catástrofes com água. E bom, desde então vendo acontecendo muito. Os que mais me marcaram foi o que aconteceu em, se eu não me engano, Santa Catarina, e ano passado também algo que meio que deu um alarde muito grande, principalmente no Brasil, no Rio Grande do Sul. E desde então tem me chegado muitas notícias referentes ao derretimento de calotas de gelo, vem chegado também muitas notícias de lugares ficando alagados, essa acho que foi semana passada. Quem acompanha um pouco mais de notícias, eu tento evitar, mas às vezes chega até mim, não tem muito jeito, né, quem tá nas redes sociais. Do metrô de São Paulo também sendo invadido com muita água. Desde então eu tenho entrado bastante em contato com mentores ou seres que pelo menos vêm me trazer mensagens, né? O que me veio muito a energia da Segunda Atlântida. Para quem não conhece, eu vou resumir muito rápido aqui o que foi a Atlântida, né? Basicamente uma cidade que foi submersa à água, e muitas pessoas acreditam que realmente existia uma cidade em um determinado momento do planeta, só que basicamente é como se ela tivesse ficado totalmente abaixo da água, e tem algumas pessoas que acreditam que ela ainda está debaixo do oceano. Apesar de haver algumas descobertas arqueológicas, nada muito realmente comprovado que existiu a Atlântida. Bom, até mesmo aqui onde eu moro já tem acontecido algumas coisas alarmantes referentes à água também. Alguns casos, acho que foi ano passado, numa área do núcleo do Bandeirante. Esse ano, Águas Lindas, acho que se não me engano Goiás, e também em Planaltina, um condomínio que a água chegou até bater meio que na coxa das pessoas, e muitas pessoas perderam muitas coisas. Assim como diversos casos que eu imagino que sejam mais isolados por realmente não terem mortes, ou talvez por serem lugares menores, a mídia não dá tanta atenção, né? Enfim. Com isso também começou a minha dúvida e a minha busca. Por que água? Basicamente também, como estudo ocultismo, bruxaria de forma geral, pra gente a água representa as nossas emoções, o nosso inconsciente, representa também a purificação, a limpeza. Os projetores astrais também comentam o quanto é comum tsunami no umbral. O umbral é aquela região que meio que seria o nosso inferno dos espíritas. Mas basicamente o umbral é um período que você tem que passar para basicamente reconhecer as suas sombras. É como se a gente passasse a vida toda fugindo do que deixa a gente desconfortável, do que a gente sente culpado, das dores que a gente carrega. E para a gente tirar essa densidade da gente, é necessário que a gente passe por essa dimensão, para que a gente lide com tudo aquilo que a gente foge, mas que de alguma forma vai fortalecer a gente e vai fazer com que a gente trabalhe aquilo que tem necessidade de ser trabalhado. Enfim, no umbral é muito comum tsunamis de água, é muito comum
ter esses processos lá, porque é um lugar muito denso, muito pesado, e então às vezes para ter uma limpeza mais de energia é super comum que aconteça tsunamis. Basicamente, também o que já acontece muito lá, a gente fala que assim como acima é como está abaixo e vice-versa. Geralmente as coisas tendem a acontecer primeiro no espiritual para depois acontecer no físico, né? Por isso que é comum a gente ficar sabendo as coisas às vezes através de intuição, através de visões ou qualquer coisa do tipo. Basicamente são mensagens que a gente recebe do astral, coisas que realmente vão acontecer aqui no plano da matéria. E eu vou ser bem sincera com vocês, por que essa informação também não chega a todo mundo? Porque que, assim, todo mundo tem mediunidade, né? Uns mais desenvolvidos que o outro, mas todo mundo tem mediunidade. Por que essa informação não chega para todo mundo? Nem todo mundo consegue lidar, até porque geralmente quando a gente mesmo que está preparado para lidar com essas informações, a gente fica assustado, fica um pouco, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? Será que eu vou junto? Será que alguém da minha família vai? Como é que vai ser isso? Eu acho que vai ser assustador. A gente já começa a ficar muito ansioso, a gente já começa a ficar bem perturbado da cabeça. Então, não é qualquer pessoa que está preparada para ter esse tipo de visão, não é qualquer pessoa que está preparada para receber esse tipo de informação, e até mesmo tem a forma de defesa das pessoas que vão falar: isso é mentira, isso não vai acontecer, isso é coisa da cabeça das pessoas, isso é coisa de gente louca. Mas assim, gente, é só olhar ao redor, o que já está acontecendo. Toda religião vai falar de uma maneira diferente, mas de uma situação que é a mesma. Independente de falas um pouco diferentes, todas as religiões, as crenças falam de um mesmo acontecimento. Pronto, Lu, agora você conseguiu me deixar ansioso, desesperado, desesperada, agora eu não vou mais dormir, agora eu vou achar que eu sempre vou morrer e não sei o que lá. Gente, antes de tudo, de qualquer coisa, o que me ajudou a manter a minha sanidade mental é uma linha de pensamento, né? O que ajudou a manter um pouco da minha sanidade mental? Coisas que a gente não tem controle, realmente é importante que a gente ignore. Realmente, de começo, é uma boa tentar dar uma ignorada. Beleza, essa informação chegou até você, você tá consciente do que vai acontecer, ou pelo menos você acredita ou não, mas informado de alguma forma você já tá. Agora, como você vai lidar é o segredo. Você quer ficar ansioso, desesperado até o dia da sua morte e morrer de forma desesperada? Ou você prefere começar já a trabalhar isso agora? Tô dizendo que você vai morrer? Tô dizendo que todo mundo vai morrer? Não, pode acontecer. Por quê? Tem linhas da espiritualidade que falam basicamente que, a priori, todo mundo vai desencarnar, só que pessoas mais evoluídas vão para planetas, esferas mais evoluídas, e as pessoas menos evoluídas vão para esferas e planetas menos desenvolvidos. Outras pessoas, né, médiums, espiritualistas, ou whatever, de outras religiões que também têm visões, acreditam que as pessoas boas vão ficar e as pessoas que não estão tão evoluídas vão embora. Tem outras que acreditam que todo mundo vai embora, mas para ser encaminhado para lugares específicos. Como isso vai acontecer? Não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza. São visões muito metafóricas, são visões muito pessoais. Cada pessoa vai ter uma visão, mas a mensagem principal é basicamente a mesma. É isso que dá pra gente tirar basicamente como um filtro. Eu, Lua, me acalmo perante isso. Eu quero morrer tendo ansiedade e desesperada até o último dia da minha vida, ou eu quero, aproveitar enquanto tá tudo de boa? Eu prefiro aproveitar enquanto tá tudo de boa. E no dia que for pra acontecer, eu já tô preparando minha mente pra isso. Uma das coisas que também faz a morte parecer mais prolongada, dolorida, e eu falo isso como uma pessoa que sempre teve muito medo da morte. Eu sempre fui uma pessoa que não tanto do depois, um pouco do depois também, mas principalmente como vai ser, né? Se eu vou sofrer, se vai ser demorado. Imagino que todo mundo tenha um pouco de receio disso. Bom, mas a nossa mente também é o que vai condicionar isso, de ou ser horrível, desesperador, traumático, ou de ser um pouco mais tranquilo.
Acho que quando a gente se conforma, é menos sofrimento. Quando a gente, tipo, tá bom, eu vou morrer, mas eu vou ser positivo. Pode ser rápido, pode ser de forma sem sofrimento. E eu vou tentar trabalhar minha mente para que isso seja o menos aterrorizante possível. É assim que eu penso. Eu até brinco falando pra minha esposa que eu acho que se um dia vier a notícia, tipo assim, gente, então, sabe isso aqui que a gente conhece como tudo maravilhoso? Todo mundo vai morrer, isso não tem o que ser feito. Eu falei pra ela que eu simplesmente daria remédio, tipo um sonífero, pra mim, pra ela, pros nossos gatos e, tipo assim, faria minha passagem tranquilamente. Ela ainda perguntou, nossa, mas você nem lutaria pra viver? Gente, definitivamente não. Tipo, não vejo por que continuar num planeta onde não vai ter mais alimento, não vai ter mais animais, não vai ter mais plantas, não vai ter mais pessoas. Pra que eu vou continuar aqui? Pra que eu vou ficar lutando pra viver aqui? Sendo que do outro lado vai estar todo mundo lá. Mudei bastante também minha perspectiva sobre o medo do outro lado. A gente vai ser recebido, basicamente, né, quem é espiritualista acredita, por pessoas que a gente já conhece. Amigos, familiares, independente da camada que seja, umbral ou camadas mais evoluídas, são pessoas que de certa forma vão estar sintonizadas com você, são mais parecidas com você. Então, de alguma forma você vai estar com lugar com semelhantes seus, né? Então, sozinho você não vai estar. Aquele ditado, tá no inferno é ruim, mas pelo menos você não tá sozinho. Uma das coisas também que eu tô trabalhando muito na minha vida e que tem tornado a minha vida muito leve é assim, no cotidiano, todo desafio que chega até mim, eu tento aprender com ele o que ele tá me propondo, o que ele quer me ensinar. Antes eu fugia muito da dor, eu fugia muito do desconforto, eu fugia muito de situações que poderiam me gerar problemas, desgaste, mas hoje em dia eu tento olhar com um pouco mais de acolhimento, carinho, reconhecer que aquilo tá ali e também ver o que eu posso fazer, né, para que isso seja o mais tranquilo possível. E é muito sobre a nossa mente, é muito sobre a perspectiva que a gente tem sobre as coisas, exatamente aquilo que eu comentei no vídeo passado, né? Que o problema não são as coisas exatamente, sim a forma que a gente vê elas, que a gente dá o significado àquelas coisas. Então é importante que a gente pare também de focar tanto no negativo, pare de focar tanto no sofrimento, pare de focar tanto no medo e que foque nas coisas, tipo assim, eu confio no que o universo tem pra mim, eu confio no que vai acontecer depois, porque querendo ou não, a gente tem a vida eterna. Então existe um espírito, existe uma alma que continua a nossa jornada mesmo sem isso aqui. E antes da gente também não ser isso aqui, a gente já era alguma coisa, a gente só vai retornar pro lugar de onde a gente veio. Não é uma filosofia de vida que a gente vai pegar e absorver de forma tão imediata, de uma forma tão tipo, ah não, então isso aqui tá resolvido na minha cabeça. Mas é bastante sobre ir ressignificando as coisas na sua cabeça. Quando vier esse medo, quando vier esse receio, quando vier essas dúvidas, você simplesmente conversar consigo mesmo na sua cabeça de tipo assim, cara, tá tudo certo. As coisas não acontecem por acaso, o que for pra acontecer vai acontecer, se for pra você tá nesse meio, você vai tá, se for pra você não tá também, você não vai tá. E é importante só confiar que o universo sempre vai trazer o melhor pra gente, mas que tipo assim, ele vai trazer de retorno pra gente com o que a gente tá plantando. Então se você tá vendo que você não tá tendo uma colheita legal, se você não tá sendo feliz, se a sua vida de forma geral tá muito bagunçada, este é o momento de você resolver a sua vida, é o momento de você procurar soluções e de ser uma pessoa melhor para si mesmo, para o próximo, para a natureza, para os animais. Este é o momento. Bom, é um vídeo que eu pensei bastante sobre se eu iria trazer, um vídeo que gera muito impacto e pessoas impressionáveis também podem ficar mais mexidas. Eu espero que, de alguma forma, o que eu falei aqui tenha acalmado, se você for uma pessoa impressionável, qualquer coisa também, qualquer medo, receio, bloqueio emocional que você tenha perante qualquer coisa, até mesmo essa situação, meu contato tá aqui embaixo pra gente realizar um atendimento, a gente resolver essa questão interna sua, que independente do problema, todo problema tem uma solução. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem também qualquer experiência, conhecimento sobre
essa transição planetária. Pode deixar aqui nos comentários também para a gente poder compartilhar conhecimento. E é isso, e até a próxima.